se encontram na vida e têm afinidades e aqueles assuntos que a gente tem interesse comum, a gente ia discutindo, né? Então, sai de Fortaleza, passa por São Paulo com a Cátia, com a Joyce, com a Júlia, a Záquia, e a Nina ainda vai para Brasília com a Dani, e a gente termina no Rio de Janeiro, na casa da Nina, né? Que pensa isso, né? Dentro da academia, que traz essa ideia para a gente no início, e a gente termina lá na casa dela. Eu acho que essas trajetórias, que às vezes não estão no filme, mas são bem disso, né? Desses nossos encontros entre nós, mulheres, e conversando sobre a gente na profissão e contando nossas histórias, né? Acho que é importante ressaltar, né, que quando eu comecei cinema na UF, uma das coisas que mais me impressionava, né, era assim, a falta das mulheres dentro daquela história, né? Sendo que a gente sabe que não é porque as mulheres não fizeram parte da história, né? Que além das vezes a gente não ter oportunidade, não fazer parte, não contam nossas histórias, né? Então, como pesquisadoras que se interessam por isso, a nossa ideia era isso. Se não contaram, então agora a gente conta. E como a gente conta? O melhor é ouvir essas mulheres contando sobre si mesmas e trazendo para a gente e incentivando as pessoas para conhecer os trabalhos delas também, né? Porque muito perguntava, mas quais são os trabalhos? E isso, eu acho que dá uma divulgada. É muito bonito ver os filmes de cada uma dessas mulheres, o recorte, pensar que trecho a gente ia usar nos filmes, assim. Eu e a montadora, a Jéssica Hartmann, a gente pensou muito sobre isso. Como a gente usa essas obras dentro dessas falas, que ao mesmo tempo é isso, é um filme documental sobre o que elas estão falando, mas como a obra delas entrasse um pouquinho, né, ali dentro. E a parte que eu provavelmente mais gosto nisso é o início, que a gente pede as fotografias, estilo que essas mulheres fazem, além do que elas fazem na direção de fotografia, e coloca ali um pouco com o que elas dizem, sem pensar muito se a gente sincroniza quem está falando com a foto com quem está falando, mas sim como a gente mistura essas histórias nesse recorte, assim. Acho que isso é o que mais fica depois de ontem da nossa conversa e com o que a Elô falou, porque eu acho que provavelmente é o mais bonito no processo de fazer cinema, é sempre os encontros que a gente tem e com isso as histórias que a gente pode contar e o quanto isso é preciso para a gente se mostrar no nosso processo como pessoas que criam, né? E acho que a Joyce fala muito isso, né? Como a gente, às vezes, as mulheres não é vista, as mulheres negras não vistas como pessoas que podem criar. E eu acho que a gente criar e jogar isso para o mundo mostra ao contrário, dentro da hegemonia. Acho que é importante a gente estar sempre fazendo esse movimento. É isso. No mais, a Nina já me contemplou. Não, acho que é muito importante vocês trazerem isso, porque é isso, acho que qualquer um que está acompanhando os debates hoje sabe o quanto é importante esse documentário e essa temática, mas acho que eu vi isso vindo de vocês, que foram as pessoas que se motivaram para fazer esse filme, acho que é muito importante, muito rico, e inclusive muito inspirador, assim, porque, enfim, é sobre isso, né? Inclusive, é muito legal as convidadas que a gente tem aqui hoje, porque para quem ainda não assistiu o filme, além da gente estar com diretoras de fotografia incríveis e que inspiram muitas pessoas a fazer filmes, enfim, que têm obras maravilhosas, elas também são personagens do filme, né? Então, a gente acompanha um pouco elas falando justamente sobre isso que a Luana e a Nina falaram ao longo do filme, a gente vê um pouco o olhar delas sobre isso. E por isso eu queria convidar elas agora também para falarem um pouco, tanto sobre o filme, enfim, sobre inclusive como foi se ver nesse filme, como foi ver outras colegas de profissão no filme, que às vezes elas até conheciam, não conheciam, mas eu também queria fazer algumas provocações, acho que talvez extra filme, extra à luz delas, como vocês bem disseram, tem muito material, né? E acho que tem muito pano para manga, daria para fazer mais vários filmes. Então, vou propor algumas provocações aqui para instigar os debates, para além delas falarem um pouco de como foi essa experiência de serem personagens, né? Acho que para diretores de fotografia isso é sempre muito curioso, né? Porque a gente está sempre atrás das câmeras. Mas eu vou começar então aqui, puxando o gancho, pedir para a Elô fazer as honras, inclusive, e vou provocar você, Elô, com uma questão que eu acho que está muito presente e que fica muito presente na cabeça das pessoas, principalmente quando a gente fala sobre essa inclusão de mulheres no mercado e tudo mais. Porque acho que esse filme ele fala sobre mulheres no mercado de direção de fotografia, mas ele fala sobre preconceitos e questões da nossa sociedade, né, como um todo, porque é impossível não atravessar essas temáticas. E o que eu queria te perguntar, Elo,
que eu acho que é uma coisa que fica muito na cabeça das pessoas, é que para você, enquanto fotógrafa, você acha que existe uma diferença nesse olhar feminino na direção de fotografia? Para além da gente precisar de uma igualdade mais numérica ou representativa dentro dessa área, qual que seria a relevância de um olhar feminino para além de fazer filmes de absorvente ou de temáticas feministas, que acho que é muito, às vezes, a forma como o pessoal coloca a necessidade das mulheres estarem incluídas, né? Acho que é um pouco isso, como que você vê o seu próprio olhar, né, nessa diferenciação, como você vê o seu próprio olhar na direção de fotografia se diferenciando de olhares masculinos. Acho que é uma pergunta meio complexa e polêmica, mas acho que é ótima para a gente começar o debate de hoje. Então, fica à vontade aí, Elô. A palavra é sua. Tá. Então, boa noite de novo. Primeiro eu vou agradecer a Nina e a Luana pelo convite do filme, que realmente para mim foi um encontro. Eu fui até o Rio de Janeiro, então eu fui para casa da Nina, né, tomar um café, tomar uma água, e a gente, né, conversamos longamente numa tarde. E aí, para mim, pela minha surpresa, esse filme tem um recorte muito materno, né, muito maternal, o qual eu gosto muito. Até a Catinha comentou ontem isso, e aí eu revi o filme hoje, e então eu gosto de ter parado para pensar na minha maternidade, né, sem ter tido filhos, né? Nesse filme, eu até me emociono com isso ali no filme. Agora, a provocação da Rosa, sua provocação, eu acho que é bem reflexiva, porque eu acho que o olhar, eu posso falar do meu olhar, o olhar da Heloísa, né? Mas eu acho que o olhar feminino ele existe de algumas formas, né? No cinema, na direção de fotografia. O meu olhar eu consigo entender o olhar feminino como um olhar mais contemplativo e o olhar masculino como um olhar mais de ação. Mas isso é a Heloísa olhando, fazendo cinema. E aí, eu acho que isso necessariamente não tem um gênero, porque eu vou dar um exemplo de um artista visual, de um fotógrafo que eu sou fã, que ele é um cineasta, que é o Carl Guimarães, onde a obra dele é uma obra contemplativa. Né? O Carl, a filmografia do Carl, ele olha os pequenos movimentos, os gestos, né? A forma como ele olha é muito contemplativa, é muito feminina. Né? Então, eu estou falando aqui de um artista heterossexual que tem um olhar completamente feminino, o qual eu sou fã e o qual me inspira. Né? E aí eu vou falar de um olhar, de um outro olhar, olhando para o mercado e a gente olhar para a única mulher no mundo que ganhou o Oscar como diretora e como produtora e co-roteirista, que é a Catherine Bigelow. Ela vai fazer o quê? Um filme de guerra. Né? Aqui no Brasil até foi traduzido para Guerra ao Terror, eu acho. Então, a Catherine Bigelow, ela tem um olhar, na verdade, masculino. E aí o mercado, a academia, premia pela primeira vez melhor filme, melhor direção que uma mulher. E aí para mim, isso é muito interessante para a gente aqui, pensar que como pergunta, então é isso que o mercado quer das mulheres, quer que a gente olhe dessa forma, faça filme de guerra, faça filme de luta. Então, isso é só um pensamento, olhando para esse outro lugar. Né? E aí, olhando para a minha filmografia, eu realmente vejo, eu não tenho nenhum... os meus filmes não são de ações, assim, eles realmente têm esse lugar onde eu consigo, onde eu consigo verbalizar esse meu olhar contemplativo. Acho que o meu cinema mora nesse lugar, né? E aí eu vou falar um pouquinho, eu acho que da importância de olhar de cada um, porque eu acho que o que a gente tem que fazer como artista, como cineasta, é encontrar o seu próprio olhar. Né? E aí isso toma um tempo, né? Isso eu acho que toma uma vida, porque você está sempre né? Eu me considero assim que o cinema eu passei por algumas fases da minha trajetória, né? E aí teve um primeiro momento da minha trajetória que eu chamo de a Heloísa Obreira,
foi aquela mulher prestadora de serviço, assistente de câmera, fui assistente de direção muito pouco tempo, mas fui alguns anos assistente de câmera, 6 anos assistente de câmera, quase 7, e que, na verdade, estava ali era uma força minha de não era ali aquele momento, não era fazer escolhas, a escolha estava feita que eu queria fazer cinema. E como que eu continuaria com essa escolha? Para mim era muito claro que eu tinha que ser aceita na cidade onde eu resolvi morar, que é São Paulo, que eu não sou paulista, sou curitibana. Eu tinha que ser aceita nessa cidade e eu tinha que também ser aceita pelo mercado, né? Porque não adiantava eu me achar boa assistente de câmera, eu até eu achava que eu era ok, né? Mas assim, eu nunca fui grande foquista, mas eu era ok. Mas o mercado tinha que me aceitar. Então, essa fase é uma fase muito focada na técnica, né? Aonde hoje, já há muito tempo, eu não acho que isso é o mais importante na direção de fotografia. Não é a técnica, né? Na verdade, eu acho que o mais importante na direção de fotografia é o sangue que corre nas nossas veias mesmo, assim, é a nossa visceralidade, são as nossas escolhas. Mas aí isso vai para um outro lugar, que é uma outra fase da minha vida, quando eu começo a fotografar. E também essa fase de início de transição, nessa transição, você também não pode fazer muitas escolhas, porque você tem que abraçar as oportunidades. Então, eu vou na verdade, conseguir fazer escolhas mais sólidas quando eu já consegui um lugar, um espaço no mercado. E aí eu chamo isso de uma fase que eu estou vivendo já há alguns anos, que eu sou muito grata, que é uma fase onde eu faço uma autocuradoria na minha filmografia, e aí o meu olhar ele passa a ter realmente mais força, e aí esse olhar feminino que eu tenho, que é um olhar respeitoso, onde vai fortalecer a mulher, sem dúvida, onde vai dignificar a mulher o tempo todo. Eu estou preocupada nesse lugar da gente, nós, mulheres, sermos protagonistas, né, das nossas próprias histórias. Então, eu vou ter um cuidado em fortalecer esse olhar através da câmera, através da luz, através de como se posiciona essa câmera, a altura desse tripé, né? Não sei, a gente tem uns tempos aí, Rosa, aí você me ajuda. Pode continuar falando, você ainda tem um tempo. Tá. Aí eu dividi a tua pergunta aqui, eu fiquei pensando que são duas perguntas. Quando você fala, para além dessa igualdade numérica, qual é a relevância do olhar feminino? Eu acho que entra bem nesse lugar a relevância do olhar feminino na fotografia, para além de fotografar temas tipicamente femininos. Como é que você observa esse olhar na direção de fotografia? Se diferencia de olhares masculinos? Falar mais sobre o filme. Estou repetindo só para ver se eu li com reflexões e ver as outras no filme. Eu acho que a grande questão para mim é essa, é como que nós nos tornamos protagonistas, né? Não só atrás das câmeras, como também esse lugar que para mim vem de um eu acho que vem a partir do momento que eu também comecei a dirigir e também a produzir os próprios filmes que eu dirijo. Eu começo uma articulação que eu não tinha tanto como fotógrafa, que é entender mesmo o meu lugar de pertencimento e o meu lugar de fala do cinema que eu escolhi fazer, né? E que eu demorei muito tempo para entender que cinema era esse, porque na verdade eu passei muitos anos me entregando de uma forma intuitiva, né? Que aí eu olho para minha filmografia e eu vejo que essa forma intuitiva, na verdade, ela tem personalidade, porque ela casa com a minha militância mesmo, né? Que tem a ver com esse olhar feminino, esse lugar de não. Eu acho que é um lugar importante aí de eu sempre olhar para frente sem vitimizar, mesmo eu estando presente no mercado onde a maioria do mercado, majoritariamente o mercado é masculino, né?
na direção da fotografia, principalmente na direção de fotografia. E eu tentei que isso não fosse, mesmo isso sendo um problema, eu tentei que isso não fosse um problema, né? Então, eu acho que eu consegui transformar isso num lugar que hoje, depois que eu saio desse lugar quase solitário ali, porque dirigir é um lugar solitário quando eu passo a dirigir, e aí eu me encontro, eu vou ter que falar aqui de quando eu me encontro com o DAFB, que surgiu em 2016, é como se eu tivesse encontrado um lugar que eu busquei há muitos anos e eu não sabia que podia existir, que é um coletivo, né? Então, eu me sinto muito confortável, acolhida, depois de mais de 20 anos, né? 26 anos fazendo cinema, em 2016, faz 30 anos que eu faço cinema. Então, depois de 26 anos, surge um coletivo onde eu me sinto em casa, completamente acolhida, um alívio no coração para mim. Então, e aí eu passo a ter um trabalho mais articulado, aprendendo com essas jovens mulheres fotógrafas e assistentes de câmeras que me ensinam diariamente, assim, né? Principalmente esse lugar, esse lugar de defender a posição, a nossa posição, né, de liberdade, de direitos, né? Então, eu acho que é esse lugar que eu queria encerrar, falando da importância de eu fazer parte desse coletivo que surge tão recentemente. E aí realmente eu começo a elaborar o meu olhar além da câmera, né? Ele passa a ser um ativismo. Perfeito, Elô. Muito obrigada, inclusive, pelas colocações. Eu acho que é muito legal escutar sobre essa construção do olhar, e acho que escutar isso a partir de diferentes diretoras e perspectivas de mulheres diretoras de fotografia, porque acho que, enfim, a própria Nina, a Luana e a Joyce mesmo fala sobre isso no documentário também, né? Sobre essa ausência de ter o direito à subjetividade, né? E acho que quando a gente está falando desses grupos marginalizados, historicamente oprimidos, é muito isso. Tem sempre uma pessoa representa um grupo inteiro, né? Não tem a subjetividade daquele grupo construída. Então, acho que é muito rico ouvir você falando sobre isso. Agradeço. E acho que essa coisa do DAFB também, né? Que eu não sei se todo mundo conhece, mas o DAFB é um coletivo de mulheres e pessoas transgêneros do Departamento de Fotografia do Brasil, e que acho que enfim, essa história desse filme e a história do DAFB eu sinto que se misturam muito, e acho isso muito bonito, acompanhar essas duas coisas crescendo e caminhando juntas. Então, agradecer, Elô. Eu vou pedir agora um pouquinho para essa mulher que eu acabei de citar, Joyce Prado, se ela também puder conversar um pouquinho com a gente. Eu acho que eu queria puxar o mesmo gancho que eu puxei com você, Elô, que é um pouco essa coisa de como, enquanto diretora de fotografia, como você acredita, Joyce, que o seu olhar foi se construindo e vem se construindo ao longo da sua carreira. Porque, enfim, eu, inclusive, tenho muita curiosidade de escutar isso vindo de você, porque o seu trabalho é incrível, Joyce. E acho que você sabe o quanto eu admiro você, então ia ser um prazer te escutar agora. Muito obrigada, fico muito lisonjeada, primeiro de estar aqui, fazer parte de uma mesa com a Elô e com a Kátia, muita admiração, né, pioneiras presentes. Nina e Luana, agradecer mais uma vez por me convidar a participar do filme. E aí eu estava escutando a Elô e estava pensando em outras conversas que giram em torno dessa grande questão, né? Eu acho que vira e mexe a gente se vê nesse questionamento sobre a formação do olhar e sobre quais são os atravessamentos que existem nessa formação de olhar, né? Eu gosto muito de pensar como a gente tem uma fase de muita intuição. Acho que a Heloísa trouxe uma palavra que é muito forte também, que é a questão da intuição e do feeling, quando a gente vai começando a compreender
e elaborar sobre o que nos atrai, né? E depois eu penso muito sobre o inconsciente e a maneira como a gente é um acúmulo de experiências sociais, subjetivas e pessoais que vai se tornando essa estrutura que é o inconsciente dentro da nossa construção de imagem, de imaginário, né? Então, pensar na minha construção de olhar atualmente é muitas vezes pensar sobre a ausência de imagens relacionadas à minha comunidade negra, às mulheres pretas, né? Isso pensando o Brasil, né? Para além de todo um referencial que a gente tem de estética e de produção audiovisual, para além do Brasil, com relação às pessoas pretas, como é que eu olho para dentro do Brasil e eu entendo ainda as ausências de imagem que são muito fortes dentro de uma construção de subjetividade de grupo, como você trouxe, Rosa, que eu acho que é exatamente esse é um dos X das questões, sabe? Como é que a gente traz essa complexidade, essa subjetividade de uma maneira que fuja do que é pejorativo e do que é estereótipo. Então, e aí, olhando para a construção do meu próprio olhar e das produções e como as coisas foram acontecendo, é muito relacionado sobre as coisas que eu tinha desejo de ver, sabe? E não dizer que isso não parta de um referencial, claro, a gente é esse acúmulo de referenciais, mas ao mesmo tempo existem as imagens que a gente conhece dentro do nosso dia a dia, mas que não são ainda retratadas dentro do que é uma produção audiovisual ou uma produção cinematográfica. E eu acho que o cinema também é sobre sequestrar momentos da nossa vida cotidiana, né? É sobre sequestrando esses momentos, é sobre ir retratando aquela situação, né? E todo esse emaranhado de imagens que a gente carrega ao longo da nossa vida e das nossas vivências, como é que a gente vai reelaborando isso e construindo propostas visuais, construindo mise-en-scènes, entendendo, inclusive, qual é o nosso olhar com relação a essas mesmas imagens do nosso cotidiano, essas mesmas ausências que a gente busca retratar. Pensando muito na questão da nossa formação de olhar de uma maneira mais objetiva, eu acho que o nosso olhar é muito relacionado à forma como a sociedade também nos olha, né? Então, como é que os processos de rejeição que uma sociedade tem com relação ao corpo de uma pessoa preta, com relação à objetificação do corpo de uma mulher, como é que isso interfere quando eu vou olhar de volta para esse assunto, para essa pessoa, para esse elemento? E isso vai fazendo com que a gente entenda, inclusive, quais são os nossos pudores, quais são as nossas limitações, quais são os momentos que a gente gostaria de olhar por mais tempo. Só que alguma coisa diz pra gente que socialmente a gente não pode, né? Então tudo isso vai conduzindo a maneira como a gente vai recortando esse mundo à nossa volta, porque também trabalhar com enquadramentos é trabalhar com recorte. E isso também vai colocando o que são as situações e os lugares que são desconfortáveis para a gente, né? Então, acho que uma das primeiras possibilidades de construção de olhar que eu tive, que foi com a série Empoderadas, era uma série onde, junto com a Renata Martins, ali na primeira temporada, a gente também estava buscando entender como é que as mulheres pretas se veem nessa câmera, afastadas tanto de uma glamorização, de uma superprodução, com maquiagem e tudo mais, mas relacionadas aos seus cotidianos, mas relacionadas com a compreensão dos seus próprios rostos, né? Com ter o acesso a essa ferramenta que é a câmera, que também vai recortando os nossos rostos, os nossos corpos e vai nos mostrando outros ângulos, que vai nos mostrando textura. É muito interessante perceber, ao longo dos anos, como uma textura de um cabelo crespo, de um cabelo mais cacheado, não é uma textura que é usual da câmera, né? São essas pequenas ausências que no final vai fazendo com que a gente crie uma rejeição, porque o que não é visto também não é desejado. Então, como é que a gente vai construindo elaborando tantas coisas que partem de sensações,
e de um inconsciente que é modulado tanto pelos nossos desejos pessoais, mas principalmente por uma série de imposições sociais. E eu acho que, quanto mulheres, a gente tem uma série de temas, né, uma série de temáticas que conforme a gente cresce, começam a ser tabus de serem conversados. E eu acho que aí, por isso que é tão importante a gente compreender todo esse levante de um debate sobre identidade, casado também com todo o momento atual do cinema nacional, que está dizendo e colocando em pauta essas identidades, e colocando em pauta essas experiências e essas vivências, porque é isso que vai fazer com que comece a se tornar mais usual a gente falar sobre tantas temáticas que são relacionadas a determinados grupos ou determinadas experiências coletivas que perpassam diferentes perfis de pessoas, né? Uma coisa que eu queria comentar também, eu acho que a luz delas consegue fazer com que a gente compreenda que atualmente a gente tinha histórias de exceção. Eu acho que Heloísa e Kátia são exceção dentro de um contexto, né, de formação de cinema e de quanto diretoras de fotografia em um determinado período. E agora a gente está buscando construir histórias de coletivos. A gente está buscando entender quanto grupo, quanto coletividade, quanto acesso, o que vai acontecer disso tudo. Porque ser exceção, como você disse, é muito negativo no sentido de todas as obrigações e expectativas que se recaem sobre a pessoa. Eu acho que ninguém precisa ter a obrigação de ser porta-voz de um grupo que são milhões de pessoas. Na verdade, a gente precisa se mobilizar para justamente criar uma rede e cada um poder também, em seu trabalho, trazer as suas subjetividades, trazer os seus desejos, trazer as suas vontades, sem também não prejudicar, ou não necessariamente não prejudicar, mas não sentir que, nossa, talvez se eu não fizer isso, não tem uma outra pessoa para fazer. Na verdade, não. Agora também a gente tem um momento que há diferentes debates acontecendo, diferentes formas de relação com a linguagem, diferentes abordagens, tudo isso ocorrendo ao mesmo tempo. Eu acho que todos os nossos desejos aqui, todos os diálogos que acontecem também em torno do DAFB, em torno da PAN, o que vai acontecer para frente da ABC, que também recebeu as suas críticas, né, dentro desses últimos anos, é que a gente consiga compreender como é que a gente vai fazer uma comunidade de diretoras de fotografia, uma comunidade de diretoras de fotografia pretas, de povos originários, brancas, de todas as etnias que sejam possíveis e que estão presentes dentro desse território nacional. E como é que a gente vai garantir que elas consigam acessar esse lugar e consiga com que a gente não veja mais o manipular uma câmera com uma relação de poder, sujeito e objeto que é colocado em frente à câmera. Acho que tudo isso tem se atualizado de uma maneira positiva e é um mapeamento, né? Acho que Nina e Luana fizeram um mapeamento também e falam sobre falam sobre esse momento de transição. Acho que a gente passa por tantas transições e dentro do cinema nacional posso dizer que são várias transições ao mesmo tempo que a gente está vivendo, né? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, não tenha ido por lugares muito fora. Você respondeu muito, inclusive, acho que a sua fala foi muito inspiradora, muito incrível. Só agradeço, inclusive, por compartilhar. E acho que isso que você disse me lembra muito o quanto é importante a gente ver filmes e pesquisas como esse da Nina e da Luana, que é muito importante celebrar essas mulheres e, enfim, e essas pessoas pretas e essas pessoas trans no cinema e na direção de fotografia, mas o quanto é triste ainda ver que essa realidade é uma exceção, né? Que ainda é minoria. Então, acho que por mais que a gente celebre esse filme e essa pesquisa, acho que é um celebrar no sentido também de ficar atento para que não seja mais uma exceção, né? Que a gente quer que vire uma regra. Enfim, então acho muito importante tudo que você disse, acho de extrema relevância. E antes de eu chamar para a nossa próxima convidada falar um pouquinho,
eu queria aqui comentar um pouco o que a galera está comentando, porque, enfim, tem muita gente assistindo a gente, tanto no Facebook quanto aqui no Zoom. Enfim, não sei se vocês sabiam, mas tem gente de Brasília vendo a gente. Tem gente de Ribeirão Preto, Embu das Artes, Belém, Taboão da Serra, Vitória da Conquista, olha só. E, enfim, tem gente de Minas Gerais também, Alagoa, que eu acho muito legal. A Camila Garcia comentou aqui: olá meninas, boa noite. Estamos participando em turma de alunos e alunos de rádio, TV e internet da Faculdade Casper Líbero de São Paulo. Obrigada pela oportunidade de ouvir vocês. Sou Camila Garcia, professora, que é muito legal, né? Saber que tem esse pessoal assistindo a gente. Enfim, e o Jacob Solitrenic comentou aqui um monte de nome difícil, eu vou tentar ler, mas eu sou ruim nisso. Ele falou que tem 2 diretoras de fotografia que ele conheceu o trabalho recentemente, a Anete Halmergic e Maja Zamodia, e Charlotte Bruce Christensen, tentando lembrar das fotografias femininas que vi recentemente, que são espetaculares. Não pronunciei direito, com certeza, mas obrigado, Jacob, pelo comentário. Tem um pessoal aqui de João Pessoa, de Montevidéu, enfim, muita gente assistindo e acompanhando, porque acho que esse debate é de extrema relevância e fico muito feliz de agradecer todo mundo que está acompanhando. Se vocês tiverem perguntas para as nossas convidadas, podem fazer, que daqui a pouco a gente vai trazer as perguntas da plateia também. Podem mandar no Facebook ou aqui no QIA do Zoom. E agora eu vou chamar, então, nada menos do que nada mais, Kátia Coelho, para compartilhar um pouquinho com a gente, continuar nessa conversa aí. Acho que a Kátia tem um simbolismo muito forte, né, na sua história, Kátia, aí, que, enfim, acho que vai inspirar muita gente por muitas décadas ainda, por você ter sido a primeira diretora de fotografia a fotografar um filme no Brasil. E eu acho que, assim, como a gente estava falando agora mesmo, é muito inspirador, ao mesmo tempo que é triste, né? Na verdade, tipo assim, porque a gente não gostaria que você tivesse que ser a primeira, né? A gente gostaria que tivesse sentido muitas antes de você, muitas mulheres, muitas pessoas pretas, muitas pessoas trans. Mas o que eu queria te perguntar, Kátia, o que eu queria te provocar um pouquinho, para a gente continuar, na verdade, nesse debate sobre essa construção do olhar de vocês dentro da direção de fotografia. Se você quiser também comentar um pouco de como foi fazer esse filme, como foi assistir esse filme para você, mas eu também gostaria que você comentasse um pouco como o seu olhar na direção de fotografia foi se construindo ao longo da sua carreira e como ele está hoje, nesse momento, na sua carreira. Você que já fotografou tantos filmes Brasil afora. E é isso, passo a palavra para você, Kátia. Muito obrigada, inclusive, pela sua presença aqui hoje. Olha, na verdade, acho que eu falei tudo que eu queria falar sobre o filme ontem no teste. Né, a Elô bem citou, né, citando a Catinha, falei o que foi super importante para mim no filme, e gostaria de dizer que uma coisa muito legal foi realmente essa intimidade das entrevistadoras, que é essencial num documentário. Eu não sou muito boa de falar na frente das câmeras, eu sou um pouco tímida, eu fui um pouco amestrada, digamos assim, pela Zita Carvalhosa, que falava: Catinha, dá entrevista desse jeito. Tá bom, Zita. Produtora, né? Produtor tem uma certa obrigação de fazer a gente trabalhar pelo filme, né? E como eu acompanhei muitos festivais, então eu tenho que falar sempre, né? Essa questão de ser a primeira mulher e tal. Uma coisa eu não sabia, primeiro, né? Eu não sabia que não tinha mulheres na fotografia. Eu comecei muito cedo no trabalho, mas indo para frente, né, para não falar de mim, porque uma coisa que eu realmente coloquei ontem é que eu gostaria de ouvir minhas companheiras falarem, né? E eu estou muito enjoada de mim, eu tenho isso, eu enjoo muito rápido das coisas. Na fotografia eu demorei para enjoar, né? Na stage de câmera eu demorei, na direção de fotografia eu demorei. E
E as falas são sempre muito emocionantes sobre nossos trabalhos, né? Porque a gente coloca muito amor no trabalho. Mas eu acho que, sobretudo, no olhar, no próprio olhar da pessoa, você consegue ver um pouco a pessoa, né? Você olha meu olhar, acho que já vê que eu sou um pouco mais, não sei, vocês que têm que julgar, né? Quando eu olho a Joyce, por exemplo, eu falei, nossa, Joyce tem um olhar tão triste, e vi seu filme e tal, então, pronto, sorriu. Então, e o olhar da Heloísa, ó, preocupada, né? A Nina sorrindo, mas eu e a Nina, a gente sempre sorri nas conversas que a gente tem. Então, a minha decisão, primeiro, de ser diretora de fotografia, eu costumo usar, ela partiu de uma coisa muito pessoal mesmo, né? Como as coisas deveriam partir para todos de uma forma pessoal, porque a gente passa a maior parte do tempo da vida no trabalho, né? E o trabalho, em princípio, né? Ele deve ser prazeroso, seja lá qual ele for. Eu conheço pessoas que trabalham, eu conheço um cara genial que ele é pedreiro e é um artista, é meu amigo. Então, eu parto do princípio que o trabalho tem que ser prazeroso, porque você vai passar a maior parte da vida nele, né? E as lutas, elas são sempre muito difíceis. E eu sempre vou optar por tentar ficar com um lado não difícil. Isso é uma característica minha, né? E uma coisa me incomodava, sim, o fato, tá, você mulher fotógrafa, sim, mulher fotógrafa é um símbolo, mas todos nós sabemos que essa chama luta, né? Talvez luta não seja uma palavra que eu me identifique, que só vai ser bacana mesmo esse tipo de questão, assim, a gente só vai ter orgulho disso quando não existir mais essa luta, né? Pelo menos eu vejo assim, quando não precisar tanto desse exemplo e que as coisas sejam mais comum a todos, né? Essa pandemia, eu acho que serviu para muitas pessoas perceberem o privilégio, né, que nós temos de estar onde estamos, né? E eu parto do princípio, assim, nunca fui de família privilegiada financeiramente, isso é outra questão, mas eu parto do princípio que nós somos privilegiados porque nós conseguimos escolher, né, o que a gente quer fazer. E uma outra questão é que eu gosto muito de gente diferente, de viajar. Eu pouco viajei para o exterior, nunca foi meu perfil. Vou dizer, teve convites, enfim, isso não é o caso, mas assim, eu gosto muito de viajar, mas eu conheço o Brasil inteiro. E filmar, para mim, é conhecer pessoas, o Brasil, olhar para aquelas pessoas. E eu diria que eu sou uma pessoa que sempre gostou de dividir o olhar. E por isso que eu sou fotógrafa, isso que me levou a ser fotógrafa. E não sou como a Joyce, dona das palavras, né? Uma coisa assim que ela fala, eu fico, nossa, mas que articulada, né? Que pessoa articulada. Eu não vou conseguir ser essa pessoa tão articulada, né? Com essa emoção sobre o olhar. Eu não sou essa pessoa, né? Por isso que eu era fotógrafa e sou fotógrafa. Agora eu estou arriscando fazer algumas outras coisas. Tipo, foi fazer produção executiva para tentar com que todo mundo coma bem, durma bem. E aí percebi que todo mundo é insatisfeito no mundo, né? Essa é uma característica, mesmo não precisando. Então, assim, o que me levou a fazer cinema, e talvez tenha sido, de certa forma, fácil para mim, é porque eu não perco muito tempo no lado negativo, sabe? É isso, eu vou mais para um lado positivo, escolhi e fui escolhida pelas pessoas certas,
E acho que tudo que a gente tem que fazer atualmente em relação a essa inclusão, para ser mais objetivo que eu consigo ser, né? Não sou tão objetiva, é a gente convidar, que eu estou querendo tirar as palavras da Rosa, né? Do Rosa, desculpa, eu tenho também uma dificuldade que não é nenhum preconceito, uma dificuldade, digamos, é particular meu isso, sabe? Eu não distingo muito essa questão de... É aí que eu te digo, não é nem inconsciente, é consciente. Minha família sempre foi muito misturada. Então, também é uma coisa que eu agradeço, porque você cresce muito mais leve, sabe? Do que, mesmo tendo um monte de problema, você não tem esse tipo de problema. Essa foi a facilidade, vários tipos de problemas que para os outros são, para mim não era. Porque quando você é criança, você absorve tudo, né? E como você absorve, você é o que você foi criança, muito da sua vida. E eu gostei muito de como o Rosa se apresentou, né? Como a gente tem que agir, porque eu não sou muito do falar, sabe? Eu me enrolo, eu sou mais do agir. É isso que me fez a primeira diretora de fotografia. Não sou de grandes números, eu gosto sempre de fazer o que eu me identifico, se eu me identifico com o diretor, com a diretora. E eu gostei muito das questões que eu li numa benfeitoria, né? Que você tem que fazer, né? Você tem que chamar as pessoas para aumentar, para diminuir essa desigualdade. Chama as pessoas para trabalhar, escreva papéis para as pessoas, né? Eu gostei disso. Eu não sou roteirista, né? Mas eu entendo, eu não saberia escrever um papel para Joyce, porque eu não tenho uma vivência, entendeu? É o tal poder de fala, é de cada um, né? Onde você viveu. Até onde eu tenho uma vivência, eu consigo. E tem uma vivência, assim, na minha família, com a questão do negro e tal. Enfim, eu acho assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, efetivamente, convidar as pessoas para a sua equipe, né? Estou falando para a ABC, né? A ABC, estou falando, nós estamos numa live, um webinar, seja lá o que for, da Associação Brasileira de Cinematografia, onde, assim, eu, sinceramente, eu sempre considerei as portas abertas para mim no que eu pedi, né? Cada um sente de um jeito as coisas. Aí entra o inconsciente, o consciente, a forma que você se relaciona no mundo, são tantas questões, né? E eu, em particular, eu preciso... eu sou fotógrafa porque eu olho muito para as pessoas, eu tenho muito o olhar para o outro. E não, assim, não estou dizendo, eu penso, sou uma pessoa hiper solidária, tal. Não, é assim, é da minha natureza, se eu estou num lugar, estar só naquele lugar, daquele jeito, para ter uma satisfação pessoal, né? Assim, né? Enfim. E é isso. Eu não. Pede para as pessoas perguntarem, porque eu já me emocionei, já ouvi. Ontem já conversei com você. Eu não tenho take 2, não sei repetir o que eu falei ontem. Então, assim, eu só quero dizer realmente que a última coisa é agradecer estar no filme, né? Eu acho que é um luxo, né? Você está incentivando as pessoas, né? Que você faz uma coisa que poucas pessoas na época fizeram, e agora eu acho que isso vai cada vez aumentar mais, se continuarmos a ter trabalho, né, evidentemente, porque a gente está realmente numa questão muito complexa do trabalho no cinema, né? E não é para a pandemia, mas por tudo. E
E é isso, sempre tive mulheres na equipe, mas sempre tive homens também. Não tive trans na equipe, mas o recado está dado, né? Me chame até dezembro para trabalhar, e eu sugiro que a ABC e a DAFB, né, que a gente seja cada vez mais inclusivo, né, e que também que cada um seja o que é também, né, que tem essa liberdade também de escolha, sei lá. É isso. Agora vamos ver as perguntas. É isso, Kátia. Desculpa aí que eu foquei. É assim mesmo. Eu fui foquista, né? 9 anos. Eu era boa foquista, viu? Mas a vida eu não sou tão boa foquista. Eu estou fazendo videoarte agora, viu, gente? Então tá tudo certo. Kátia, eu só tenho te agradecer. Pelo amor de Deus, não se desculpe. Acho que qualquer um que te escuta falar fica muito feliz e vê muita história em tudo que você fala. E acho que isso que é enfim, o mais legal dessa troca com você. Então, muito obrigada pela contribuição. Para quem não sabe, a Kátia estava falando um pouco sobre algo que a gente conversou esses dias, porque eu estou com uma campanha aí na benfeitoria. Então, se alguém quiser saber mais, me segue lá no Instagram, @roseirando, que eu falo mais sobre isso. Mas a Kátia está trazendo uns recados subentendidos, então quem quiser entender mais, a gente conversa por lá. Mas, enfim, tem muita gente comentando, muita gente assistindo, mas ninguém fez nenhuma pergunta ainda. Então, eu acho que esses tempos de live aí estão também deixando a gente muito assistindo e ouvindo, né? Mas, enfim, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Enquanto isso, eu vou aproveitar uma questão que a Kátia colocou, que acho que é uma boa provocação, inclusive, e vou tentar trazer ela um pouco para a Nina e para a Luana, se elas puderem falar um pouco sobre isso, que eu acho que a gente está falando sobre uma realidade no Brasil que vem mudando um pouco, que é sobre a inclusão desses outros grupos, né, por assim dizer, na direção de fotografia e em outras áreas do cinema. Mas acho que fica uma pergunta para todo mundo saber exatamente qual é a resposta quando sair dessa live hoje, que é como a gente pode ter mais mulheres, enfim, e esses outros grupos na direção de fotografia. Vocês que fizeram essa pesquisa aí, fizeram esse filme, vamos trazer isso um pouco para o pessoal. Se vocês puderem falar um pouco sobre isso e qualquer outra coisa que quiserem comentar também, é isso. Uma coisa do nosso filme que para a gente é muito importante, que é como o filme termina. A gente fez essa opção explícita por trazer mulheres de outras gerações, né, que não as gerações novíssimas, digamos assim, que tiveram uma experiência diferente das experiências que estão sendo possíveis hoje, né? E isso é uma coisa que apareceu de uma maneira ou de outra em todas as entrevistas, né? Todas elas olhando para o contemporâneo naquele momento, né? A gente gravou principalmente em 2018, e pensando o quanto a sua própria trajetória também teria sido diferente, né? E a gente quis terminar com isso, né? Com imagens e com falas que destacam essa importância da coletividade, porque uma coisa que não é tão conhecida é que, na verdade, as mulheres do cinema brasileiro já se articularam em outros momentos, décadas atrás, né? Então, de meados dos anos 70 até meados dos anos 80, a gente teve uma grande articulação entre mulheres do cinema brasileiro daquele momento, em diferentes partes do país. E isso vai minguando a partir da segunda metade dos anos 80, e produz décadas, né, como uma boa parte da década de 90, né, e a primeira década desse século, onde essas questões nunca sumiram, mas elas eram muito, muito, muito
marginalizadas, né? Tinham praticamente nada de visibilidade, praticamente ninguém falando sobre elas, embora vozes militantes muito importantes nunca deixaram de falar sobre isso, nunca deixaram de militar sobre isso. E o que foi determinante para aquele momento? Né? Muitas coisas para que isso já tenha começado, e se a gente olhar os documentos daquele momento, as questões têm muito mais em comum do que as questões que a gente coloca hoje, do que elas têm de diferenças. E o que permitiu que isso já tenha surgido e tenha se apagado como se apagou, embora nunca tenha morrido, e isso é importante destacar. Um eclipsamento das articulações entre as pessoas, das articulações entre as mulheres, das articulações entre as pessoas pretas do audiovisual. Quando essas articulações se rompem, a gente tende muito mais a voltar para esses momentos, né? Quando políticas públicas, mesmo que ainda incipientes e insuficientes, são quebradas, né? E a Embrafilme teve um papel importante em contribuir para a articulação dessas mulheres nos anos 80. Eu não estou dizendo em nenhum momento que foram suficientes. As mulheres tinham várias críticas aos editais da Embrafilme, né? Os processos seletivos, a só terem homens fazendo a seleção, enfim, né? Tinha muitas críticas, mas mesmo que incipientes e insuficientes, sem políticas públicas e ações afirmativas das mais diversas, né? Desde formação até constituição de equipe, acesso a financiamento para que as pessoas possam ser de fato profissionais, porque isso é uma coisa que se destaca na nossa pesquisa. É muito raro encontrar uma mulher que não tenha tido que virar produtora para produzir filmes que elas pudessem fotografar. Então, essa foi uma estratégia de sobrevivência que várias encontraram individualmente, mas que quando a gente vai olhar é uma estratégia coletiva, embora não tenha sido pensada coletivamente. Então, muitas fotógrafas também são produtoras, também são roteiristas, e hoje amam fazer isso, mas talvez se tivessem numa estrutura que permitisse que elas fossem só fotógrafas, talvez nunca tivessem, né, ido para essas áreas. Então, acaba tendo um efeito colateral positivo, mas, na verdade, é resultado de uma desigualdade, mesmo que nos permite descobrir que a gente ama fazer outras coisas, para além da fotografia, né? Então, essa questão da articulação coletiva, das ações afirmativas, das políticas públicas são fundamentais. E ações formativas, né? O quanto que é preciso uma formação, e uma formação técnica, sem dúvida, mas uma formação de uma maneira mais ampla, uma formação de todo mundo, no sentido de que existe um tratamento diferenciado com erros de homens e mulheres na sociedade, uma formação que incentive a mulher a se aproximar das áreas técnicas, duras, digamos assim, que a direção de fotografia exige, que nós mulheres somos desincentivadas desde o colégio, uma ação formativa que nos permita ter uma postura afirmativa de dizer: eu dou conta de fazer isso, eu dou conta de operar essa câmera, né? Que, enfim, eu vejo isso muito claramente na UF, né? Eu dou aula no primeiro e no terceiro períodos. Essa é uma história que eu sempre conto. Quem já me ouviu falar, já me ouviu falar disso. Mas eu vou falar rapidinho, porque eu acho que isso é muito importante. Então, eu fico um semestre sem encontrar essa turma. E aí, no terceiro período, eu pergunto o que essas pessoas andaram fazendo. E os meus alunos vão responder: nesse período eu fotografei tal filme, eu virei diretor de fotografia, esse tipo de coisa. E as alunas vão dizer: eu fiz um filmezinho, mas foi um filmezinho assim, de disciplina, meio sem importância. E essas pessoas estão falando do mesmo filme. E isso é resultado de um processo social, e essas posturas vão se intensificar na medida em que houver outros atravessamentos de outras opressões para além de gênero, que são
obviamente, muitas na nossa sociedade estão desigual estruturalmente. Então, a gente precisa de muita coisa para que isso mude. Nossa tarefa histórica não é pequena, né? É cansativa, dá muito trabalho, mas se essas articulações, né, e se essas políticas minguam, tem grande chance de acontecer com a gente o que aconteceu nos anos 80. Né? Então, eu gosto de trazer essa experiência dos anos 70 e 80 para a gente pensar que não é a primeira vez que isso acontece e que não é um caminho inexorável rumo à igualdade. Né? Que igualdade, direitos, isso tem que ser defendido todo dia, porque senão isso retrocede daqui a 15 anos, ninguém sabe que isso foi feito. Com toda certeza, Nina, inclusive. Obrigada pela resposta. Não sei se a Luana gostaria de falar alguma coisa. Não, eu gostaria. Acho que a Nina já fez um histórico bom sobre isso, mas eu acho que, assim, acima de tudo, eu sou uma pessoa que é militante. Acho que, assim, o que a Nina coloca é muito isso. Assim, para a mudança é preciso organização e formação. E isso é processo básico, assim. Acho que a gente vive uma sociedade que a gente já colocou aqui, né? Que essas mulheres, por vezes, foram a exceção, porque é isso, uma sociedade, um patriarcado branco, LGBT-fóbica, ela não vai permitir que a gente tenha esse poder, né? E uma discussão que tem muito no filme, que a gente fez questão muito de colocar, e que a maioria delas coloca, é essa questão da câmera, né? Por que é tão difícil também? Porque a câmera é um símbolo de poder, né? Muitas vezes, e como esse símbolo de poder é colocado foi sempre usado pelos homens para contar a sua narrativa de mundo, sua perspectiva, e colocar para a gente essas possibilidades. Quando a Elo fala, né? A primeira diretora, mulher, para ganhar um filme, fala a partir de um olhar masculino, a partir de um olhar estrutural, que é desse patriarcado, que é desse lugar da guerra, porque essa é a imagem. Então, às vezes, por isso que é muito importante pensar assim, essa mudança estrutural para além da representatividade, né? E sim para além da tomada de poder e de mudança de estrutura mesmo, né? Que aí quando a gente tem na mão isso é um processo longo, né? Não é só um processo que se dá com essa nossa inserção, com, às vezes, um pequeno espaço que nos dão, num lugar que às vezes é profundamente arregado por questões machistas, e racista e LGBT-fóbica, que é. Então, acho que o processo se inicia em organização e formação. Eu acho que quando as mulheres se organizam como diretoras de fotografia, para se pensar por que somos só 7%, se dentro da universidade a gente é a maioria. Eu sou da licenciatura em cinema e audiovisual da UF, eu nem era bacharelado, mas quando eu fiz fotografia canina é isso. A maioria das mulheres faziam a formação em fotografia, tinha o desejo de fotografia. Quando a gente olhava para o mercado, quem está no mercado? Os homens, somos 7%. E 7% faz 7% de mulheres brancas, de uma classe alta, cisgêneras. Então, que mulheres são essas também que estão? E como é isso? Como as outras classes sociais, como as mulheres negras, as pessoas trans, como isso entra. Isso só entra, né, a partir de uma organização e de um processo de formação, que a formação é muito necessária. Assim, é por isso que a gente escolhe terminar com a fala final, acho que até a da Joyce, com aquelas imagens, porque é sobre isso, sabe? É sobre formação, sobre pegar para a gente o protagonismo desse processo, balançar as estruturas, esperando que um dia a estrutura mude, para realmente a gente ter, porque é isso, como a Nina falou, a gente já fez esses movimentos historicamente, anteriormente, décadas atrás, e a gente retrocedeu por vezes, né? Porque nossos direitos não estão garantidos, né? Essa luta por essa liberdade, por esse poder de atuação e poder sermos o que quisermos ser, podermos olhar e construir, criar nossas histórias, ela é constante para a gente nessa sociedade. Então, a gente está sempre em luta para que isso aconteça. E para que isso aconteça, a gente tem que, formar. Formar, se organizar e continuar nessas trincheiras, assim. Talvez a gente não veja o fim disso quando uma sociedade realmente a gente vai ter isso e que a gente realmente não vai poder se importar se somos as mulheres, poucas mulheres vão poder se importar se tem homens também falando. A gente ainda está bem longe disso, mas eu acho que a gente está no processo que cabe a gente ser protagonista e a gente não aceitar várias coisas. Assim. Não vai ser fácil, mas eu acho que a formação é fundamental. E falo isso também por defesa, né? Como a licenciatura em cinema e audiovisual ensinou muito ao curso de cinema da UF e as pessoas se pensarem para além dessa caixinha hierarquizada do cinema. A Joyce também coloca isso muito no filme que eu gosto muito.
A gente quer ser o que esse cinema quer ser. Eu quero ser aquela diretora que vai ganhar o Oscar porque estou reproduzindo o que aqueles homens fazem. A gente quer ser o que a gente quer ser, não o que... Não quero me adequar, não queremos ser igual os velhos fotógrafos. A gente quer ser outra coisa, outro paradigma, outra questão. Assim. Acho que isso é importante sempre frisar. Com certeza. Obrigado, Ana, pela fala. Inclusive, acho que foi muito... enfim, é sempre importante a gente escutar essas coisas. Eu acho que é sobre isso, né? Se o problema é estrutural, se ele é coletivo, como a gente subverte essa lógica da coletividade para que ele vire também a nossa forma de organização e de mudar essas estruturas, né? Eu acho que isso que vocês colocam é muito importante, das políticas afirmativas, das iniciativas coletivas, mas acho que também vale o chamado aqui para esses outras pessoas de quem a gente está falando, que não os homens, enfim, os héteros, os brancos, também entendam a sua responsabilidade individual e coletiva, né, também, enquanto grupo, porque são um grupo, por mais que pareça que não, também são um grupo, de alterar essa realidade dentro das suas realidades, né, que acho que isso é muito importante. Se não existem mulheres, pessoas pretas, enfim, pessoas trans no seu filme ou no seu equipe, eu acho que isso também é um problema que diz respeito a você. Então, acho que vale esse recado também nesse momento, já que estamos sendo tão didáticos. Gente, o nosso debate, na verdade, já está encerrando, mas eu acho que vale a gente trazer alguma das perguntas, porque o pessoal agora encheu a gente de perguntas, mas a gente está sem tempo. Então, tem uma pergunta da Flávia Castro aqui, que eu acho que ela é bem legal, e eu vou meio que fazer assim, eu vou perguntar a ela para a Elo, porque acho que a gente começou o debate com a Elo, então eu vou jogar essa pergunta para a Elo sem grandes critérios, e porque acho que seria legal. Que ela pergunta assim, na prática de vocês, como se deu o processo criativo e a troca com outros diretores? Quais as diferenças, se é que elas existem, nos trabalhos com diretores homens ou mulheres? Não sei, Elo, se você puder falar um pouquinho sobre isso, eu acho que seria legal escutar um pouco. Bem, agradecer a pergunta para a Flávia. A Flávia é uma das diretoras que eu trabalho. É um privilégio trabalhar com a Flávia. Oi, Flávia. Flávia, eu acho que primeiro eu vou pensar no final da tua pergunta, se tem diferença, né? Para mim, não tem, porque a sensação que eu tenho é que quando eu trabalho com diretores homens, eles já vêm me chamar para trabalhar pensando nesse olhar que eu descrevi, que é o meu olhar. Né? Então, por exemplo, quando o João Jardim me chamou para fazer Amor, ele fez um convite já dizendo que ele queria realmente, ele tinha visto pouquíssimas coisas que ele tinha fotografado, mas ele queria realmente uma mulher fotografando. Aí eu olhei para ele e falei, mas por quê? Né? E ele não sabia exatamente dizer por quê. Né? E depois eu entendi que ele na verdade, queria esse olhar, esse olhar que eu descrevi, que os homens têm, né? Mas que é uma característica minha, esse olhar contemplativo, e depois o João descobriu uma coisa em mim que eu tenho, que você acho que conhece também bem, que é essa coisa de eu não cortar a câmera, né? Que eu adoro os planos, descobrir final de plano, que eu sempre acho que no final do plano sempre vai acontecer alguma coisa, né? Que não devia existir corta, né? Que a gente tem que esperar. A espera traz acidentes que eu acho incríveis. Então, eu acho que eu não sinto essa diferença quando eu estou trabalhando. O processo criativo, ele nasce totalmente na particularidade de cada diretor, cada diretora, né? Em cima de cada projeto, eu começo todo um trabalho de interpretar tanto o roteiro quanto o ser diretor, né? Para poder materializar o filme. Então, o meu processo criativo é um casamento da interpretação do roteiro junto com esse diretor, que a maioria dos diretoras que eu trabalho são também roteiristas,
E aí eu tento interpretar essas duas coisas, que é o ser roteirista, diretor, e o roteiro, esse casamento, né? E aí eu começo um trabalho de entendimento para poder materializar o filme com vocês, né? Enfim, estou morrendo de saudades, Flávia. Não Obrigada. sei se respondi. Eu acho que dá tempo da gente ouvir a Joyce e a Kátia falando sobre a mesma pergunta. Eu acho que seria legal para a gente encerrar. Se a Joyce, enfim, se vocês puderem dar uma resposta rápida, me ajuda nessa Não, se puder repetir a pergunta também, porque passou um tempinho. Com certeza, vou repetir. Vou pedir para a Joyce falar e logo em seguida peço para a Kátia. Uma pergunta da Flávia Castro. Na prática de vocês, como se deu o processo criativo e a troca com os diretores? Quais são as diferenças, se é que elas existem nos trabalhos com diretores homens ou mulheres? Se você puder dar a sua visão aí rapidamente, Joyce, agradeço. Nossa, eu normalmente faço a fotografia dos meus projetos autorais. Não tenho muita, como posso dizer? Eu não acho que eu me venda bem como diretora de fotografia, no sentido de, eu acho que eu sempre não vou conseguir corresponder com a expectativa de outra pessoa, justamente pela dificuldade de tradução, né? Porque é traduzir uma coisa que você está pensando e absorver o que a outra pessoa está pensando. Mas eu fiz um projeto com a Day Rodrigues, isso era 2017, e o processo criativo foi interessante porque a gente partia muito de conceitos, né? Conceitos relacionados ao que a gente gostaria ou as maneiras como a gente gostaria de retratar. No caso, um dos filmes era sobre um casal de jovens lésbicas pretas e um desejo de conseguir trazer uma leveza dentro desse retrato e de como que a gente ia conseguir construir um espaço lúdico dentro dessa realidade, né? Então, como a gente ia usar a linguagem para isso? Qual que era o movimento da câmera? Então, foi uma troca muito boa, que partiu de referências dentro de um universo de filmografia de diretoras pretas, de diretoras lésbicas, e como é que a gente conseguia construir esse corpo também, e a maneira como eram as composições de quadro, pensando nesse casal que estava começando a se conhecer. Foi muito bom. Mas é isso, era muito conceito e uma construção de referência, às vezes posterior a uma construção de uma conceituação do que a gente desejava. Obrigada, Joyce. Vou pedir para a Kátia também responder a mesma pergunta. Vou repetir aqui a pergunta da Flávia Castro. Na prática de vocês, como se deu o processo criativo e a troca com os diretores? Quais as diferenças, se é que elas existem, nos trabalhos com diretores homens ou mulheres? Se você puder falar a sua opinião rapidamente, Katinha, é isso. Obrigada. Vou tentar falar rapidamente, para que todo mundo entenda. Não é assim, eu fico... primeiro, não acreditem na Joyce, né? A primeira coisa que eu falo, que eu penso não acredite em todas as palavras de uma pessoa. Porque, por exemplo, eu agora já vou chamá-la para trabalhar, fotografar alguma coisa na nossa produtora. Ela falou que só fotografa os filmes dela autorais. Vamos dar a ela esse desafio, né? A vida é um desafio, né? Não aceita, tá bom, mas você pode não aceitar, isso é seu direito. É direito não chamar também o rosa, estou aprendendo, assim. Mas eu vou dizer uma coisa, eu tenho múltipla personalidade. Já falei isso, mas o psicanalista falou que isso não existe, tá? Que múltipla personalidade é coisa de filme e de fotonovela. Eu li muita fotonovela quando eu era criança. Então, para mim, você é muito difícil nesse sentido da compreensão do que o diretor ou diretora querem dizer. Para mim, é muito difícil não me entender com eles, porque o trabalho do diretor de fotografia é o trabalho de um leitor, né? Do leitor de um roteiro, né? Aquelas palavras já têm seu dono.
né? A não ser que sejam coisas muito comerciais, tal, e eu nunca me aventurei tanto nesse mar, sabe? Assim, eu não me vejo, por exemplo, algumas pessoas sabem, eu não me vejo fotografando filmes com armas. É complexo, porque além de eu não me ver fotografando filmes com armas, eu não vejo Sequestro Relâmpago, que a minha melhor amiga dirigiu, porque eu não sei, é uma coisa que não é que eu não gosto, é porque eu escolho muito o meu universo. Então, essa questão do diálogo entre as de não entender a percepção do outro, para mim não é uma coisa que acontece. Não sei se é isso, essa pergunta. Eu nunca tenho essa queixa, porque se eu já aceito o trabalho, já é porque, né, eu não sou como uma Jo. Assim, a Joyce ainda vou dar, ela vai fazer a minha vida, eu sempre brinco com as pessoas, você vai fazer a minha vida de cachorro, tá? Porque assim, que é meu projeto. Mas assim, é isso, eu acho que isso é aí que mora o respeito às palavras, né? Com o diretor. Aí tem outras questões, com o produtor, com toda a equipe, né? Eu acho que o diretor, geralmente, ele é o dono das palavras, né? Junto com isso. Se é diretor e roteirista, então esquece, né? Se a pessoa... Enfim, não sei se eu me expliquei. Eu nunca sei. Respondeu muito bem, Kátia. Muito obrigada. Acho que é Vou falar só uma coisinha, Rosa. Vai nessa. Uma diferença que eu vejo, que está relacionada com a pergunta da Flávia, né, mas que não foi exatamente a pergunta, é a seguinte: a maior parte das diretoras de fotografia profissionais tiveram sua oportunidade de fotografar uma longa-metragem com diretora, com mulher, né? A gente acompanhou algumas situações de diretores que tinham fotógrafas nos seus curtas que, quando tiveram a oportunidade de passar para o longa, não levaram as fotógrafas juntos, chamaram um fotógrafo experiente. Então, isso é uma diferença que não é o que estava na pergunta, mas sobre a qual a gente precisa falar também, né? Uma coisa é já ser uma fotógrafa que já tem uma carreira, né, e que vai ser chamada pelo seu trabalho. Mas quem vai dar a oportunidade para essas fotógrafas se tornarem fotógrafas, para elas chegarem nesse produto que é o produto que traz mais visibilidade, que traz mais reconhecimento entre os pares, que traz possibilidade de obter premiação, aumentar a cachê, impulsionar a carreira. O que a gente vê até agora na nossa pesquisa são as mulheres começando em filmes de mulheres. Mais da metade começou em filmes de mulheres e a gente não tem tantas diretoras assim, né? Isso não reflete. A gente também tem uma desigualdade grande na direção entre homens e mulheres, embora menor do que na direção de fotografia. Então, também é preciso que, né, que bom, né, que as respostas foram essas, mas falando da relação direção-fotografia, né, que a gente pense, por que uma fotógrafa serve para fotografar o curto e não serve para fotografar o seu primeiro longa? Né? Então, por que não dar oportunidade para as mulheres fotógrafas também fotografarem longas metragens? Então, isso é uma diferença entre diretores e diretoras que os números mostram para a gente ainda, né? Ainda tem uma falta de confiança nas mulheres fotógrafas. Tanto é que a gente vê fotógrafos jovens conseguindo fotografar longa-metragem muito mais rápido do que fotógrafas jovens. Mesmo que esses fotógrafos jovens tenham menos tempo de carreira e tenham, inclusive, recebido menos prêmios por seus curtas-metragens do que as fotógrafas. Então, tem a ver com a postura, como eu tinha falado antes, mas tem a ver também com uma desconfiança que muitas vezes não é consciente, muitas vezes não é de propósito, mas que existe, né? Se a gente for olhar para a carreira, né, das diretoras de fotografia profissionais, a gente vai ver que a maior parte delas conseguiu começar com mulheres dando oportunidade. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa pensar sobre a direção, né? Como está tudo relacionado. Não é só dentro da fotografia que a gente resolve, né?
Eu entendi que o debate é polêmico, a Elô tá querendo falar alguma coisa. Também levantei a mão, né? Eu acho que eu sou... Eu vou deixar vocês falarem rapidinho e daí a gente já vai ter que encerrar. Então, se vocês puderem ser concisas, eu agradeço muito. Não, só dizer que a colocação da Nina, eu sou prova viva do que ela disse, né? Eu acho que eu começo realmente minha trajetória fotografando curtas para diretoras mulheres e depois eu vou fotografar para diretores homens. A maioria dos homens que eu começo a fotografar são homens homossexuais. E aí tem essa coincidência que eu também sou homossexual, então eu começo a trabalhar com esse gueto, vamos dizer assim, se pode ser gueto, eu odeio gueto, mas assim, eu comecei a fotografar curtas para mulheres e homens gays. Só depois que eu vou ter lá um trabalho mais relevante no longa-metragem com diretoras mulheres, é que aí eu vou ser chamada para fotografar para outros diretores, né? Então, eu acho que isso que a Nina falou também aconteceu, a gente investe em curta-metragem e quando chega o longa de algum diretor que você está esperando fazer, não faz, não é chamada, porque vão chamar outra pessoa mais experiente. Isso também aconteceu na minha trajetória. Então, essas coisas acontecem e elas devem continuar acontecendo, né? Então, só para constar aqui, que o depoimento da Nina, eu sou prova desse depoimento, né? Isso faz parte da minha trajetória. Agora, eu queria falar, porque a Elô, ela tem uma trajetória muito diferente da minha, né? Na verdade, foi uma coincidência que o primeiro longa que eu fotografei foi o da Lina Chamy, né? Foi muito por coincidência ser mulher, porque o toureiro, eu sempre fotografei, todo curta que eu fotografei o longa, todo curta. A Tata Amaral, por exemplo, é a única exceção nessa minha trajetória, mas os filmes da Tata, normalmente, eles têm armas, têm a violência, né? E não é muito o meu... Assim, eu não vou querer que a Tata me chame, eu gostaria de ter feito Antônia, por exemplo, que foi o Jacó Solitrenic. Eu amo esse filme, porque é um outro ponto de vista, né, da periferia. Eu acho maravilhoso esse filme. Agora, o Céu de Estrelas é maravilhoso, mas me dá um certo... Então, ao contrário, e queria dizer, a Lina Chamy tem um olhar absolutamente feminino mesmo. Mas eu fotografei muitos filmes do toureiro, que também eu comecei fazendo os curtas dele, e na verdade as coisas eram muito mais assim, uma turma, sabe? Um coletivo de amigos, essa era a nossa... que cresceu junto, né? Então, por isso que eu tenho essa experiência diferente. Na verdade, eu acho que toda a minha experiência foi um pouco diferente dessa questão da luta, sabe? Foi uma coisa muito amorosa sempre, né? Mas isso é da pessoa também, né? De você fazer essa troca, né? Só queria falar isso, eu não acho que isso é polêmico, eu acho que isso é pessoal apenas, né? Porque antes de sermos... Eu tenho um coletivo também, né? Mas antes de sermos coletivos, nós somos pessoas, né? E pessoas que estão em busca de si. Enfim, acho isso. Eu agradeço o relato da Kátia e da Elô. Acho que são muito relevantes e acho que é um pouco sobre isso. Assim, acho que existem as histórias individuais e as trajetórias, mas também penso que o que a Nina traz um pouco é sobre essas estruturas e, obviamente, existem as exceções a essas estruturas sempre, né? Mas acho que essa coisa dos dados que ela aponta, dessa coisa de como funciona enfim, nessa lógica perversa quase, né? Eu acho que é uma coisa importante da gente, enfim, acabar esse debate pensando sobre isso, né? Acho que é uma ótima reflexão para todos e todes termos e entendermos que é uma tarefa
Como a gente falou muito disso, é uma tarefa coletiva. Parece chato, né? Coletividade tão presente, mas a gente vive em sociedade, né, gente? Fazer o quê? Mas é basicamente isso, gente. Eu vou ter que ser a pessoa chata que encerra a conversa. Rosa, Que posso só fazer um agradecimento? Oi, desculpa. Posso só fazer um agradecimento? Fica à vontade. Não agradeci no começo, então agradeço agora no final, né? A ti, ABC, né? SPCine, por essa sessão tão incrível. E agradeço também a todo mundo que apoiou o filme, né? Desde essas mulheres incríveis que estão aqui conosco, que toparam ser personagens do filme, mas também vi que está aqui, né? Flávia Castro, Lina Chamique, desde o primeiro momento, né? Apoiaram a ideia, cederam trechos dos seus filmes, né? Para a gente poder mostrar as obras dessas fotógrafas incríveis. E tanta gente que cedeu trechos, né? Enfim, né? A própria Elô, Joyce, também cederam trechos. Enfim, muita gente. Esse filme só foi possível porque muita gente apoiou, porque a gente tinha um orçamento muito pequeno, que ao final do projeto já estava estourado. Então, é importante falar de todo mundo, né? A gente tem uma lista bem grande de apoios no nosso filme, porque foram pessoas que acreditaram na ideia, na relevância do filme. A gente agradece muito por isso, né? Sem esses apoios todos, o filme não seria possível. É isso. E agradecer também, Rosa, porque eu também não agradeci, mas eu queria agradecer a você por nos receber também, a SPCine, a ABC, agradecer, né, a Kátia, a Elô e a Joyce, né, agradecer a Nina por ter convidado para participar dessa pesquisa que se transforma nesse filme, assim, agradecer por esse encontro nessa conjuntura, que é sempre bom, né, mesmo que não seja como a gente gostaria, como, né, lá na Cinemateca em São Paulo, depois a gente ir para o bar ou ir tomar um café e conversar outras coisas, né? Seria muito bom. Mas agradeço muito, porque ter esse encontro é isso, é igual o que a gente quer trazer com o filme, né? Esses encontros, essas conversas. E quando a gente se encontra, mais questões traz. Eu acho que ficar com a reflexão, e isso que a Nina trouxe no final, e que Elô e Catinha comentaram, e você afirmou, é isso, é para a gente ficar refletindo mesmo, né? Para, como coletivo, sociedade, pensar. É o que a gente pode fazer no cinema, né? Refletir, trazer reflexões. É isso. Obrigada a todas, todos. E também quem está vendo, gente. Obrigada a vocês. É ótimo. É isso, gente. Eu vou ter que ser a pessoa chata que tira a cerveja da mesa do bar e fala assim, tá na hora de fechar. Porque a conversa acho que está muito nesse tom mesmo. Agradeço, inclusive, a participação e disposição de todas vocês que estão aqui. Elô, Kátia, Nina, Luana, Joyce. Foi muito incrível poder estar aqui com vocês hoje e acredito que tenha sido para todo mundo que pôde assistir esse debate. Acho que esse filme, A Luz Delas, relata sobre um momento histórico muito específico, né? Enfim, esses momentos de transição, fala bastante sobre essa questão do DAFB, sobre essa criação de novos caminhos, e acho que com certeza esse debate e esses encontros acrescentam ainda mais para esse momento histórico de transformação que a gente está vivendo. Então, acho que é muito importante essa reunião aqui de hoje e cada vez mais conversas e debates que digam a respeito sobre essa realidade tão urgente, né? Então é isso, agradecer todas as participantes, agradecer todo mundo que assistiu a gente, foi bastante gente que acompanhou tanto no Zoom quanto no Facebook. Antes de eu finalizar a conversa, eu tenho 2 pedidos. Primeiro, eu preciso dar um recado da ABC e depois eu pedi para a gente tirar uma foto, né, um print aqui da tela com todo mundo que participou, que acho que hoje em dia as memórias andam meio assim, né? Se a gente não pode tirar uma foto, a gente tira um print. Mas antes, vou só ler um recadinho aqui da ABC, que na segunda, dia 10 de agosto, às 17 horas, a ABC realizará no seu canal do Instagram, o @ABCcine, uma live com a diretora Camila de Moraes, que será entrevistada pelo diretor de fotografia Anderson Sérgio. Então, quem quiser acompanhar esses próximos debates da ABC, só entrar na rede dela. Na SPCine também a gente está com debates e cineclubes toda semana. Amanhã, inclusive, tem um às 17 horas. Podem descobrir lá no Instagram da SPCine. E é isso, gente. Agradecer todo mundo muito.
E vou pedir agora para a gente tirar esse print screen aqui. É tipo uma foto, então eu vou pedir para vocês sorrirem e eu vou, tipo, tirar o print. É isso. 1, 2, 3 e X. Pronto. É isso, gente. Muito obrigada pela conversa, pelas risadas. Boa noite para todo mundo. Vou encerrar a live aqui. E é isso. Boa noite.